Senhoras e senhores, temos um novo campeão europeu e é a seleção italiana. Os italianos calaram o Wembley e na frente de 60 mil pessoas conseguiram seu segundo título de Eurocopa na história da Azzurra. Bom, vamos diretamente falar um pouco desse jogo que deixou um pouco a desejar, pelo menos para mim. Eu esperava um jogo até mais movimentado, um primeiro tempo que a Inglaterra já começa, muito bem, começa achando uma oportunidade muito bem trabalhada, a bola chega no lado direito, o Trippier cruza essa bola e encontra o Luke Shaw completamente livre, uma falha clara do Di Lorenzo, que foi tentar pressionar o Kane. O Kane já tinha dois zagueiros ali, obviamente que ele e Bonucci sempre muito atentos, tinha dois zagueiros marcando ele e o Di Lorenzo acabou deixando o Luke Shaw completamente livre, que pegou muito bem de primeira, colocou a bola no fundo do gol, sem muita chance para o Donnarumma, a bola saiu muito forte do pé dele e fez um belo gol o Luke Shaw, mas isso acabou não sendo a tônica do jogo a partir daí. A Inglaterra, sempre muito questionada por ser muito defensiva, pelo Southgate não extraiu o que é possível, deixar jogadores como o Sancho, o Rashford no banco e dar preferência a usar, por exemplo, um 5-3-2, que foi a característica da Inglaterra na maior parte do tempo no jogo, com o Trippier de um lado, o Luke Shaw voltando bastante nas alas e fazendo uma linha de 5 no momento defensivo. A Inglaterra se baseou nisso, passou a partir daí o primeiro tempo praticamente inteiro administrando mais do que gerando outras chances de gol. Muito do que se a Inglaterra passava a tentar criar ia pelos pés do Kane, o Kane fazendo uma bela partida, se movimentando muito, voltando atrás do meio campo até para ajudar na marcação e principalmente para a saída de bola. O Kane mostrando muita versatilidade, conseguindo extrair bons passes, mas a Inglaterra não foi muito efetiva, não criou muito, não chegou a criar muitas chances claras de gol. O primeiro tempo acabou sendo bem morno, porque a Inglaterra mais se defendia, administrava o placar, a Itália não conseguia entrar no sistema defensivo inglês. 5 lá atrás era bem difícil, só o Chiesa gerava algum perigo, algumas tentativas de jogada individual. O Chiesa fez uma bela partida, mas no geral acabou 1-0 no primeiro tempo. Na volta para o segundo, o jogo muda, porque a Inglaterra continua lá atrás, tentando mais administrar o placar do que aumentar a vantagem, e isso é muito arriscado, mas é a característica do Southgate. Isso ficou bem claro ao longo do caminho na Euro, e a Itália foi para cima. A Itália precisava do resultado e buscou. O Bonucci faz o gol ali na altura dos 60 minutos, mas já era uma Itália que pressionava bastante, que levava perigo ao gol do Pickford. O Chiesa participando muito bem, chamando o jogo, indo para cima. As substituições do Mancini deram resultado, a Itália começou a pressionar mais, a ter mais a bola, chegou a acabar o jogo com 66% de posse de bola do time italiano e o triplo de finalizações ao gol. Isso é uma característica que marca muito, mostra o que foi a tônica do jogo. A Itália criou muito mais chances de gol do que a Inglaterra. A Inglaterra, ela se segurava bastante, ela se prendia bastante, e isso não é necessário, sabe? A Inglaterra tem muito mais futebol para apresentar e o Southgate segura. Até que fomos para a prorrogação, a Itália até teve algumas oportunidades de gol ainda no segundo tempo, mas não conseguiu concretizar elas no placar, em aumentar o resultado, em virar o jogo. Fomos para a prorrogação, um jogo ainda que continuou meio equilibrado ali, com os dois times sem se arriscar muito, e o Southgate decide mexer, e mexe drasticamente, porque ali faltando 2 minutos para acabar a prorrogação, o segundo tempo da prorrogação, ele coloca finalmente Sancho e Rashford. E eu naquele momento eu já pensei, cara, isso não vai dar certo. Ele colocou simplesmente o Sancho e o Rashford para baterem os pênaltis. Só que eles estavam completamente frios, eles mal tiveram tempo de aquecer, eles entraram só com essa responsabilidade. O jogo estava se encaminhando muito para os pênaltis. E, cara, nos pênaltis é bom o jogador, pelo menos na minha visão humilde, o cara já tá no campo, o cara ter tido um tempo para entrar na atmosfera do jogo, para tocar a bola, para participar daquilo. O Rashford e o Sancho entraram completamente frios, e aí fomos aos pênaltis e não deu outra. Donnarumma brilhou, o Pickford chegou a fazer uma defesa no pênalti, salvo engano do Bonucci, Chiellini, agora não, o Bonucci fez, mas vou ficar na dúvida. O Belotti, o Pickford pega o pênalti do Belotti, e a partir daí a Inglaterra pula à frente, o Wembley em chamas, no bom sentido,
todo mundo muito na atmosfera que a Inglaterra finalmente conseguiria o primeiro título de Euro, mas do outro lado tinha o gelado Donnarumma, que pegou 2 pênaltis justamente de Sancho, ele pega do Sancho, o Rashford bate a bola na trave e mostrou que o Southgate não combina com a Inglaterra nos pênaltis. O Southgate, que tem história de, na Euro que ele participou em 96, se não me engano, ele perde o pênalti na final, na semifinal, e desclassifica a Inglaterra com o último pênalti sendo dele, ele perdendo. E já era um trauma muito grande para o Southgate, que chega algumas informações a dizerem que ele cobrava que a seleção treinasse pênalti todos os dias e não deu muito certo. Mais uma vez ele acaba se tornando um vilão nos pênaltis. Ele coloca o Sancho, o Rashford e o Saka, que já tinha entrado mais cedo, tinha participado mais do jogo. Mas o Saka chama a atenção de ter sido o último cobrador. É uma pressão imensa o último cobrador. E ele vem e deixa o Saka, de 19 anos apenas, um garoto, bater. E não deu outro, o Donnarumma, que apesar de ser outro garoto, mas está muito mais pronto, o cara é um homem de gelo. Se o Jorginho, que tinha essa característica, teve na semifinal contra a Espanha, o Jorginho acabou perdendo o pênalti dele. A bola bateu na trave, o Pickford conseguiu ainda tocar nela, mas o Donnarumma do outro lado salvou. Fez uma defesa belíssima no chute do Saka. 3 pênaltis perdidos para a seleção inglesa. Rashford na trave, Sancho, o Donnarumma defendeu e o Saka também. As três das alterações do Southgate perderam pênalti. E título para os italianos em pleno Wembley, na frente de 60 mil pessoas, o Wembley calado, e o It's Coming Home vai ter que ser adiado, e sim, o It's Coming Home, que é basicamente está indo para Roma. Eu não vou saber direito a pronúncia, eu vou ficar devendo, mas não está indo para casa, está indo para Roma. Os italianos conseguiram tirar mais uma vez o título da Inglaterra. Na primeira final de Euro da Inglaterra, a Inglaterra perde em casa, o que é uma característica ruim, né? Tem sido um trauma. As seleções que estão em casa geralmente têm perdido justamente na final. A França perdeu para Portugal na última Euro, e agora a Inglaterra perde em casa para a Itália. A Itália consegue seu segundo título de Euro, leva ele para o território italiano. Uma belíssima Euro da Itália, foi muito regular, chegou a 34 jogos de invencibilidade, não perdeu nessa Euro, fez uma fase de grupos espetacular que colocou ela para muitos como uma favorita, e continuou com o favoritismo, chegando na reta final, passando por Bélgica, passando pela Espanha, indo para a prorrogação, mas no geral a Itália agora conquista o título, e uma marca importante para o time italiano, que o Mancini resgata esse time que não tinha ido para a última Copa do Mundo em 18 e agora em 21 consegue um título de Eurocopa, muito importante para o time e para a cultura italiana, né? Bom, vou ficando por aqui. Me diz aí o que vocês acharam do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, que é muito importante. Comenta aí a sua opinião sobre o time italiano, se você achou merecido. E claro, não esquece, compartilha, que me ajuda demais. Vamos aumentar essa comunidade nossa aí e fazer o futebol, essa análise desse que vos fala, chegar a mais gente. Valeu, até o próximo. Tchau.